Você está doente? O que será que seu corpo está querendo te dizer? Eu sei o quanto é difícil apresentar sinais, sintomas de uma doença, principalmente quando envolve dor. A dor, ela vem nos trazer um olhar para si mesmo, né? Quando a gente sente dor, a gente para prestar atenção no que está acontecendo no nosso corpo, mas saiba que cada sinal, cada sintoma, ele traz uma mensagem do seu corpo, é a maneira do seu corpo se comunicar com você. Com certeza, antes da doença se manifestar, ele enviava alguns sinais. Às vezes a gente presta atenção, vai atrás de um médico, vai buscar o porquê, o que está acontecendo, mas às vezes não, às vezes as pessoas vão ignorando, até que a doença vem e se materializa. Então, se você está doente, e às vezes é algo que está manifestado em um órgão específico, saiba que determinadas emoções, determinados sentimentos, eles vêm com muita força, principalmente quando são sentimentos negativos, eles vêm abalar esses órgãos. E eu vou te dizer mais ou menos o que emoção está relacionada a qual órgão. Foi no meu trabalho voluntário como terapeuta floral na Unifesp, trabalhando com transplantados renais, que eu percebi o quanto uma emoção pode abalar um órgão. Então, lá na Unifesp, eu percebi, por exemplo, que o medo é a emoção que abala com bastante profundidade o rim. Então, eu percebia que as pessoas que tinham qualquer problema renal, ou elas viveram em núcleos familiares onde elas viveram uma infância com muito medo, ou elas passaram recentemente algum processo que envolvia o medo e elas não tiveram suporte emocional para processar tudo aquilo que aconteceu com elas. É nesse ponto que você tem que prestar atenção. Se eu estou doente, então, no rim, eu tenho que prestar atenção como melhorar, como superar essas situações de medo que eu passei na vida. Por isso que eu acredito que se você está doente, além da atenção tradicional que você tem da medicina, é importante você buscar um terapeuta floral para te ajudar a superar esses processos que ainda estão atrapalhando o seu caminhar de vida, né? Então, por exemplo, um problema no fígado. No fígado, a gente sabe que a emoção que abala o fígado é a raiva, nervosismo. Então, uma pessoa muito nervosa, muito irritada, ela provavelmente ali na frente vai desenvolver algum problema no fígado, né? Problemas hepáticos. Então, você tem que verificar se você está doente no fígado, se você viveu em um núcleo familiar muito nervoso, ou se você trabalha num ambiente com muita irritação, muita cobrança, porque são locais ou pessoas que acabam atrapalhando a tua saúde, né? A sua saúde emocional, a sua saúde mental. O próprio coração, por exemplo, as pessoas que têm ressentimentos ou mágoas muito profundas, quando a emoção fica guardada aqui no peito, o coração ele fica abalado. Então precisa prestar atenção nessas emoções, fazer essas limpezas, às vezes uma traição, ou que seja, você precisa ter atenção a esses sentimentos, fazer essas limpezas, superar essas dificuldades. Para quê? Para não ficar carregando isso. Porque às vezes você faz um transplante de coração, ou você faz uma determinada cirurgia, mas a emoção fica ali ainda vibrando. E aí, ali na frente, você vai voltar a ter problema. Então, é muito importante ter a atenção aos seus sentimentos e às suas emoções negativas. A emoção que abala o pulmão é a tristeza profunda. Então, é importante prestar atenção quais são os processos da sua vida que acabaram desencadeando esses sentimentos que ficam também aqui no peito. Crianças, por exemplo, com problemas respiratórios, prestar atenção no núcleo familiar, porque as crianças até 7, 8 anos, elas estão refletindo tudo aquilo que está acontecendo no núcleo familiar.
E é interessante perceber que a pele ela também reflete essas emoções. Então, problemas de pele têm a ver com alma ferida, desproteção emocional. Então, o que está acontecendo com essa criança? Se às vezes você está numa viagem com a criança e ela desenvolve um problema de pele, né? Mãe e pai que às vezes trabalham o dia inteiro e essa criança fica a cuidados de terceiros. Parece que está tudo bem, mas vira e mexe essa criança tem problemas de pele. Então, não é que está tudo bem, tem algo ali que precisa prestar atenção. Ou se ela desenvolve problemas respiratórios, né? Essa tristeza, por que será que ela está desenvolvendo? É uma tristeza que ela está manifestando, porque às vezes ela não consegue verbalizar esse sentimento, essa emoção, mas o corpo está manifestando essa emoção. Um outro local que a gente percebe também muitos sinais e sintomas é aqui na região da garganta. Às vezes a gente tem um problema de tireoide, às vezes muita dor de garganta, tosse, amígdalas inflamadas. A garganta, essa região, quando falta energia, ela está muito conectada à frustração. É quando eu desejo algo, eu quero muito algo e eu não consigo conquistar, ou tem algo que me impede essa conquista. Então essa frustração ela vem e se manifesta. Então prestar atenção, né, nesse âmbito, se às vezes não é um desejo excessivamente material, se realmente é um desejo de personalidade, ou se é algo que está alinhado com a sua alma. Então, atenção a esses desejos e frustrações. E na visão, né, nos olhos, a gente também tem um outro tipo de manifestação, porque às vezes a visão fica um pouco mais turva. Isso tem a ver quando a pessoa não quer enxergar determinada situação ou ela não tem estrutura emocional para enxergar o que está acontecendo na vida, ou a cegueira em si é uma necessidade dela voltar para si mesma, uma visão interna, né? Se conectar com a sua essência. Então, todas as enfermidades em si, elas vêm nos trazer uma mensagem. Se você quer trabalhar isso com profundidade, busque um terapeuta floral, você vai se surpreender. Além dos florais específicos para cada órgão, é importante a gente pensar em todos os outros florais que abordam e abrangem todo o contexto daquela pessoa. Na terapia floral, a gente não direciona os florais somente para sinais e sintomas, e sim a gente pensa na pessoa como um ser integrativo, integral, que existem várias questões envolvidas naquela situação. Por isso, a importância de um terapeuta floral. Eu espero que eu tenha te ajudado e eu te vejo em um próximo vídeo. Beijo!